noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Bom demais, cara. Glória a Deus. Quem tá feliz com Jesus aí? Ih, tô botando fé no você não. Quem tá feliz com Jesus aí? Deixa eu te falar, Jesus está aqui. Ó, lembra que o pastor falou, né? Vou soltar aqui no meio da pregação, vejo anjos voando. Se você soltar um glória a Deus mais forte, tá em pecado. Tô brincando, irmão, brincadeira. Irmão, boa noite, graça e paz. A mim foi incumbida a missão de trazer a palavra do Senhor, né? Ministrar a palavra de Deus à igreja nessa noite, amém? Glória a Deus, glorifico muito a Deus pela sua vida, você que está aqui, né? Você que está aí nos acompanhando pela internet. Glorifico a Deus pela vida do André e da Fernanda. Deixa eu falar um negócio aqui. André e Fernanda não são visitantes coisa nenhuma. Tem uns 9 anos atrás aí, ó, vocês são de casa. Glória a Deus pela sua vida, mano. Amo sua vida, tamo juntos. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do André, da Fernanda. Essa família abençoada que já foi aqui da nossa igreja. Sim, meus irmãos, alguns 9 anos atrás, aí, uns 10 anos para lá, né? Quem sabe, sabe, glória a Deus. Deus é bom, eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Oremos. Senhor Deus Pai, Pai, obrigado por esta noite incrível, ó Deus, que o Senhor preparou. Em nome de Jesus, sua palavra diz, ó Deus, que toda a terra está cheia da sua glória. A sua palavra diz que a bondade do Senhor é anunciada entre as nações. A sua palavra diz que as suas misericórdias duram para sempre. Que a ira do Senhor dura um instante, mas as suas misericórdias são de geração em geração. A sua palavra também nos garante, ó Deus, que nós não recebemos um espírito de medo que nos escravize, mas recebemos um espírito de poder, de domínio próprio, um espírito que deixa a nossa mente sã para nós bebermos e nos alimentarmos do verdadeiro alimento dos céus. Ó Deus, nós declaramos a sua palavra que diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Em nome de Jesus, por fé, Pai, nós dizemos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós clamamos, Pai, que o Senhor se manifeste em nosso meio. Ó Deus, que isso aqui não seja uma troca de informações, Pai, em nome de Jesus, mas que o verdadeiro evangelho do Senhor possa ser pregado, que a minha voz se cale, ó Deus, e que o Senhor fale através de mim. Em nome de Jesus, Pai, restaura corações nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, salva, ó Deus, os perdidos, Pai. Cura os enfermos, Deus. E, Senhor, apregou, Senhor, anuncie o seu ano aceitável. Em nome de Jesus, Pai, porque o reino dos céus está próximo e nós devemos nos arrepender. Em nome de Jesus, Pai, que nenhuma palavra, ó Deus, que venha da minha boca, Senhor, possa influenciar o coração dos meus irmãos. Mas, Deus, aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem do teu coração, Senhor, que possa criar raízes no coração de cada um. Em nome de Jesus, que nós possamos olhar para o alto, ó Deus, de onde vem o nosso socorro, que é de Ti, lá do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, guarda a minha família, Senhor, guarda o meu filho, em nome de Jesus, as nossas famílias, que nós possamos nos render, ó Deus, à sua vontade, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus então, meu irmão. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí em Isaías. Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 63. Deixa eu pegar o esboço aqui. Isaías 63. Glória a Deus. Quem está lá diz amém. Amém. Quem não está diz espera eu. Está todo mundo. Então Isaías 63, versículo 1. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza de sua força? Sou eu, que falo com retidão, poderoso para salvar. Porque tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar. Sozinho pisei uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu a pastoreei,
eu a pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para me ajudar. Mostrei assombro e não havia ninguém para me apoiar. Por isso o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações. Na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez a nação de Israel, conforme a sua compaixão, grandeza da sua bondade. Sem dúvida, eles são o meu povo, disse ele, são filhos que não vão me trair. E assim ele se tornou o salvador deles. E toda a aflição do seu povo ele também afligiu. E o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Agora eu quero que você volte aí comigo. 10 capítulos, vamos lá, Isaías 53. Isaías capítulo 53. Versículo 1 também. Amém? Bora. Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Repita comigo, homem de dores e experimentado no sofrimento. Glória a Deus. Continuando ali, como alguém de quem os homens escondem um rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Até aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu irmão, você que tem o costume de anotar, o tema dessa mensagem que eu vou compartilhar com a igreja hoje é Deus que sofre. Deus que sofre. Deus que sofre. Deus que sofre. Amém? Glória a Deus. Tá comigo aqui ou não? Ô, meu irmão, não fica muito quieto aí não, senão você vai dormir. Vai dando glória a Deus aí, você já dá aquele glória a Deus altão assim pro irmão que tá do lado, assustar. E você ficar ligadão, irmão também, amém? Irmão, no nosso país é muito normal você ouvir sobre Deus. Aqui no Brasil, né, é algo quase que rotineiro você ouvir a palavra Deus, o termo Deus, no seu dia a dia, no meu dia a dia, né? O nome das nossas cidades, estados aqui no Brasil são nomes religiosos, que fazem referência ao cristianismo ou a uma religião, né, que se diz cristã. Ditados populares aqui no Brasil usam o nome de Deus. Por exemplo, vai com Deus, Deus te abençoe, né? Deus te elimine, Deus te ilumine, não é verdade? Sangue de Jesus tem poder. É bom pra você acordar esse negócio aí, ó. E até os evangeliqueis estão entrando aí, cara. A galera fala aí, ó. A pessoa, ela vive de qualquer forma a vida dela, vai lá, pá, enche a cara, mente, rouba os outros lá no trabalho, mas fala, misericórdia, tá repreendido. Quantas pessoas você já viu assim? A pessoa vive de qualquer jeito, mas ela fala, tá repreendido, sangue de Jesus tem poder. Né? Quando fala num demônio, ela fala, sangue de Jesus tem poder. Né? E o que dá o demônio que está dentro dela, nada. Né? Mas então, isso é costumeiro de se dizer no Brasil, porque o nosso país é um país catequizado. Né? Quem chegaram aqui primeiro foram os jesuítas, né? Através do padre José de Anchieta e todo aquele rolê histórico lá. E, na verdade, eu não considero isso muito errado, meu irmão, porque hoje, debaixo do governo que nós estamos, no executivo, provavelmente todos esses termos e tudo mais vai ser rechaçado, né?
crucifixos em locais públicos, termos religiosos, né, todas essas questões aí, né, dia da proclamação do Evangelho, dia da Bíblia, tudo isso eu acredito que vai ser combatido por esse governo que nós estamos debaixo dele, porque é um governo de uma agenda anticristã. Mas o paradoxo é esse, que eu quero trazer aqui para você. O paradoxo é esse: usam termos religiosos, falam em nome de Deus, mas expulsam Deus do seu cotidiano, através do seu pecado e dos seus ídolos. A verdade, então, é que o fato de usar o nome de Deus não significa uma vida de devoção e entrega a Deus. O fato de eu falar sobre Deus, ou falar de Deus para alguém, não significa necessariamente que a minha vida pertence ao Senhor. Amém? Amém? Faz sentido? Faz sinalzinho com a mão. Faz assim com a mão. Fez sentido para alguns, glória a Deus. Então, que Deus é esse que aceita todo tipo de prática? Que Deus é esse que eu falo o nome dele, eu falo em nome dele, né? Mas ele simplesmente ele admite todo tipo de imoralidade, egoísmo, porfias, confusões, invejas, maldades, facções, disputas. Que Deus é esse que pode ser trocado por alguns minutos de prazer diante de uma tela, que pode ser trocado por alguns minutos de fofoca diante de alguém. Que Deus é esse? Certamente não é o Deus da Bíblia. Pega a sua Bíblia comigo assim, levanta sua Bíblia aí. Levanta sua Bíblia. Quem está com a Bíblia em papel e caneta, Bíblia impressa, tá? Quem tiver com a Bíblia, levanta sua Bíblia. Isso, levante comigo. Diga assim: nós somos o povo da Bíblia. Nós adoramos o Deus da Bíblia. Os meus filhos viverão pela Bíblia e por ela morrerão. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu creio nisso também, meu irmão. Isso eu declaro sobre o meu filho também. Esse Deus que é dito por aí não é o Deus da Bíblia. Então falar sobre Deus não significa ser necessariamente de Deus. A verdade é que o mundo nunca conheceu a Deus. O mundo não conheceu a Deus e não o conhece. Depois você pode ler lá João 1, verso 11 e 12. E agora nós vamos abrir Tiago 4. Vai lá comigo para o livro de Tiago. Tiago capítulo 4, verso 1. Quem está lá, diga: eu estou em Tiago. Quem não está, fala: estou chegando. Então tá, vou te esperar. Tiago 4. Tiago que está em Tiago. Tiago 4, do 1 ao 7. Vamos lá. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque vocês pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Glória a Deus. Então aqueles que desobedecem os mandamentos de Deus demonstram que não conhecem a Deus. 1 João 3,6. Depois você lê lá João 14,15 também. 1 João 3,6, João 14,15. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Então, como é possível você identificar se uma pessoa pertence a Deus ou não, é devota de Deus ou não? Veja a forma que ela vive, independente do que ela diz. Se a forma como ela vive está de acordo com o que Jesus viveu, ela pertence a Deus. É impossível você viver pela fé e não testemunhar dessa fé. O nível da entrega demonstra o nível da devoção. O quanto você se entrega a Deus demonstra o quão devoto dele você é. E isso eu estou falando, meu irmão. A gente usou o exemplo aqui do evangeliquez, dos ditados católicos ou evangélicos que usam o nome de Deus.
Mas eu estou falando sobre nós. Eu estou falando sobre você que está me ouvindo hoje. Sobre você que está aqui comigo. Eu não estou falando sobre a pessoa que não veio, a pessoa que está lá fora, aquele seu parente que vive bêbado. Eu estou falando sobre você, sobre mim. Na verdade, eu estou falando para você, para mim. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Por que que nós insistimos em viver de uma forma diferente do Evangelho? Certamente porque não conhecemos a Deus, ou porque precisamos conhecê-lo mais profundamente. Por que que o pecado para nós ainda é algo tão inofensivo e atrativo? Você já parou para pensar nisso? Pensa naquele pecado de estimação lá que você tem. Se você não tem, não pense. Você não tem? Mas se você tem, pensa naquele pecado. Que vez ou outra você cai nele, e aí você, fala assim, pô, mas Deus vai me entender, eu tô cansado. Tá difícil. Por que que o pecado, ele não gera em nós um nojo, sabe? Por que que o pecado não gera em nós o mesmo pavor, ou melhor, a mesma revolta que o pecado gera no coração de Deus? Certamente porque precisamos conhecer a Deus. Oséias capítulo 6. Vai comigo lá. Oséias capítulo 6, versículo 3. Meu irmão, não dorme não, em nome de Jesus. Sei que tem um fundo aí menor aí, não sei que tom que tá, mas não dorme não, meu irmão, me ajuda. Em nome de Jesus. Amém? Ah, glória a Deus. Oséias 6, 3, vamos lá. Vou ler só a parte A do versículo, tá? Oséias 6, 3. Assim diz o texto. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Só isso. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. A palavra que é usada ali em Oséias 6:3 para conhecer é a palavra iadá. A palavra hebraica iadá. Iadá significa familiaridade com, relação íntima, ação de intimidade. É a mesma palavra que Moisés usou em Gênesis 4:1, quando ele falou que Adão teve relações sexuais com Eva. Ele disse: Adão conheceu a Eva. Adão e Adá, Eva. A mesma palavra é usada em Oséias 6:3. Ou seja, conhecer a Deus não é ter informações sobre Deus. Conhecer a Deus não é simplesmente decorar uma gama de versículos. Conhecer a Deus é ter relações íntimas com Deus. É se familiarizar com Deus, é se envolver com Deus a ponto do perfume de Deus ficar em você. Isso é conhecer ao Senhor. Por isso, aqui está a raiz do problema. Nós não conhecemos a Deus e por isso vivemos como se Deus não existisse. Viver para Deus é mais uma mentira que costumamos contar por aí. E meu irmão, diante dessas verdades aqui ditas, eu orei antes de vir para cá, antes de começar a ministrar essa mensagem aqui. Na verdade, eu venho orando já há um tempo. E eu pedi ao Senhor para que eu não fosse enganado pelas minhas emoções. Para que as minhas emoções instáveis não atrapalhassem o que Ele quer fazer aqui. Nós vamos falar sobre o Deus que sofre, sabe? E tem muita coisa que a gente pode falar a respeito de Deus. Mas eu creio, meu irmão, que existe algo que Deus quer comunicar a mim e a você nessa noite. Então o que eu te peço é que você não perca essa palavra que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, apesar de mim, meu irmão, eu peço que você tenha fome, sabe? Tenha fome, tenha expectativa no que Deus quer fazer nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Diante das verdades que eu estou falando, que estão sendo ditas aqui, nós somos colocados em um território extremamente arriscado. Depois de ouvir essas verdades que vão vir a seguir, você não tem mais como ignorar. Você vai ser colocado em um lugar muito arriscado. Mesmo que você não queira se posicionar, não existe mais um lugar neutro para você habitar. Diante dessas verdades, ou você aceita, ou você rejeita. Não tem como mais ignorar, meu irmão. Não tem como mais você ignorar a partir do momento que a luz brilhou diante de você e você viu o pecado que você está andando. Não é mais possível ignorar. Você pode rejeitar o Senhor, mas ignorar não tem como.
ignorar as verdades do Evangelho. Muitas vezes nós ouvimos pessoas falando assim: cara, mas fulano me machucou, mas cicrano me machucou, mas fulano lá da igreja não paga as contas, ele está me devendo e fica pregando. Ou fica falando que é santo, mas bate na mulher. E aí as pessoas justificam o fato delas não se entregarem a Jesus por causa das pessoas da igreja, que muitas vezes nem são verdadeiros cristãos, né? Mas ignorar as verdades do Evangelho por causa da igreja é como se você estivesse se afogando, visse um barco próximo a você e não gritasse por socorro, por não gostar dos tripulantes que estão ali em cima. Não existe opção. Se você não subir no barco, você vai morrer. Se você não subir no barco, você vai morrer. Tinha uma frase que o Alexandre o Grande... Quantos já ouviram falar do Alexandre o Grande? Um imperador lá muito importante, imperador da Macedônia, muito dominante. Ele, quando chegava um exército diante do exército de Alexandre o Grande, ele enviava um mensageiro até esse exército inimigo, e o mensageiro ele levava uma mensagem assim. A mensagem era: renda-se e viva, rebele-se e morra. A mensagem que ele levava era essa: se você se render, você vai viver. Mas se você se rebelar e vir contra mim, você vai morrer. O que acontecia muitas vezes. A mensagem do Evangelho, ela, de fato, é a única mensagem. Jesus é o único Senhor que pode trazer vida para mim e para você. Se nós nos rebelarmos contra Ele ou contra a sua vontade, nós vamos morrer. Isso é uma verdade. Então não existe mais neutralidade aqui. É impossível ignorar a mensagem. Ou você aceita, ou você rejeita. Uma pergunta: por que o homem vai para o inferno? Pense aí na pergunta. Por que o homem vai para o inferno? Imagina uma pessoa que está indo para o inferno. Qual é o maior pecado que pode levar uma pessoa para o inferno? Por que uma pessoa vai para o inferno? O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Já parou para pensar nisso? Quantos já pensaram nisso aqui? Levanta a mão. E aí, alguém tem a resposta? O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Eu tenho a resposta aqui para você: nada. A pessoa não precisa fazer nada. Ela pode continuar vivendo normal. De boa, continua vivendo. É só continuar vivendo e o final da sua vida será um inferno. Porque você já nasce destinado ao inferno. O homem não vai para o inferno pelo que ele faz. O homem vai para o inferno pelo que ele deixa de fazer. O homem vai para o inferno por se omitir de crer em Cristo e se entregar completamente a Ele. Amém? Glória a Deus. Então a questão não é o que você vai fazer. A questão é assim: você já está em um lugar em que você precisa se posicionar. Não tem como mais nós continuarmos se não nos posicionarmos. Mas tudo bem, vamos lá. Nós estamos falando sobre o Deus que sofre. E algumas características sobre esse Deus eu vou trazer aqui essa noite. Abra sua Bíblia comigo, ou vá lá para Salmos 90. Salmos capítulo 90. Versículo 1. Amém? Vamos lá. Vou ler do 1 ao 4. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Amém? Glória a Deus. Uma coisa é verdade. Nós estamos falando sobre o pecado que tenazmente nos assedia e do posicionamento que nós precisamos ter diante disso.
diante da verdade que a nós é informada, ou da verdade que a nós é pregada. E meu irmão, uma verdade é: Deus, Ele quer salvar o homem, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer salvar o homem. Mas o que eu quero dizer para você, uma das características que nós ouvimos sobre Deus nas Escrituras é que Deus não foi criado. Deus não foi criado. Diz aqui o versículo 2: antes de nascerem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus nunca foi criado e Deus nunca vai morrer. Ele vive de eternidade a eternidade, amém? Glória a Deus. O nosso Deus é antes de todas as coisas e é depois de todas elas, amém? Outra característica importante é o atributo de Deus. Deus é santo e não peca. Deus é santo e não peca. Abra sua Bíblia comigo, vamos lá para o Salmo 22, versículo 3. Salmos 22, 3. Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, alguém abre aí para mim Salmos 22, 3. Aí outra pessoa abre Isaías 57, 15. E outra pessoa abre Levítico 27. Levítico 20, versículo 7. Uma pessoa aí com voz forte, voz de trovão. Assim, uma voz bem alta. Quem está em Salmos? Quem pode ler para nós? Lê bem alto aí para nós, irmão, por favor. Salmos 22, 3. Amém. Isaías 57, 15. Alguém? Aleluia. Glória a Deus. Ele habita num alto e sublime trono. Ele é santo, mas ele também habita no coração. Ele vivifica o coração do humilde e quebrantado. Amém? Glória a Deus. Alguém Levítico 27. Glória a Deus. Deus é santo, Deus não peca. Outro atributo de Deus, Deus é justo. Deus é justo. Salmos capítulo 9, versículo 8. Vamos lá, vamos junto. Salmo 9, 8. Vou ler aqui. Amém? Tá. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Deus é justo. Anote aí também Salmo 119, 137, versículo 137. Deus é justo, Deus é santo, Deus é eterno, Deus nunca foi criado, Deus não vai morrer. Nós estamos falando do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deus não teve início e nem fim. Ele é o início e o fim. Ele é o princípio de todas as coisas. Apocalipse 22, 13 e Colossenses 1, 17. Se você estiver anotando aí, anota essas referências para você ler. Apocalipse 22, 13 e Colossenses 1, 17. Outro atributo de Deus, Deus é a autoridade em si mesmo. Deus está acima de toda autoridade. Salmo 135, 5. Salmos 95, 3. Então uma coisa é verdade, se Deus é santo, justo, eterno, não teve início, não tem fim, se Ele é autoridade em si mesmo, nós podemos afirmar que se Ele é o nosso Deus, nós podemos andar de vitória em vitória, amém? De glória em glória, amém? Glória a Deus, meu irmão. Nós podemos andar de vitória em vitória. Não há nada nem ninguém que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o nosso Deus é vitorioso, amém? Amém. Glória a Deus. Abra comigo aí Isaías 43, 12. Nós vamos ler bastante versículo aqui, irmão. Graças a Deus por isso, né? Que nós não temos ninguém nos ameaçando porque temos uma Bíblia na mão. Deus é bom. Glória... Abre aí Isaías 43, 12. Estou lendo a NVI aqui, meu irmão.
Vamos lá. Assim diz o texto. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Ou, agindo eu, quem impedirá? O Senhor não pode ser detido por ninguém, amém? Glória a Deus. Quando Deus age, meu irmão, aquilo que não existe passa a existir. Quando Deus age, aquilo que estava se levantando contra você, contra mim ou contra ele, cai na hora. Na verdade, Deus ele não guerreia no sentido de que Deus pode ser derrotado. Deus não pode ser derrotado. Sabe? Satanás não pode deter Deus. Satanás, eu ensino isso para o Luiz Miguel, né? Satanás é o cachorrinho na coleira de Deus. Satanás é o cachorrinho na coleira de Deus. Meu irmão, Deus usa Satanás para abençoar a igreja. Sabe quem fez um dos principais patrocinadores da evangelização dos povos? Foi a perseguição em Jerusalém. Amém? Quando já leram lá em Atos? A igreja começou a ser perseguida em Jerusalém, Judéia e Samaria, e aí os irmãos, os cristãos, foram espalhados pela terra. Uma coisa é certa, nós temos algumas promessas de avivamentos sobre o Brasil, amém? Glória a Deus, de conversões em massa, de pessoas se rendendo a Cristo, se arrependendo. Glória a Deus, você crê nessas promessas? Eu creio nessas promessas, meu irmão. Mas você pode observar a maioria, para não dizer todos, porque eu não li sobre todos os avivamentos. A maioria dos avivamentos, pelo menos todos que eu li, eles foram precedidos por uma perseguição. Dificilmente, dos que eu li, todos tiveram uma perseguição antes. Então virá avivamento sobre o Brasil. Eu creio nisso. Eu creio em pessoas sendo curadas, hospitais sendo esvaziados, eu creio. Eu creio em pessoas se convertendo a Jesus só de entrarem na rua de uma igreja, eu creio. Mas talvez essa igreja seja subterrânea, porque nós estaremos sendo perseguidos. Isso é uma realidade, a igreja precisa acreditar no avivamento, mas também precisa acreditar no Deus que sofre. Vamos lá. Deus nunca foi ensinado e Deus não precisa de nada. Vamos lá comigo? Volta algumas páginas aí, Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículo 10. Assim diz, Isaías 40, 10. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa, sua recompensa com ele está. O seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho. Com um braço ajunta os cordeiros e carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas em seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Pois é, amém. Anote aí também, Romanos 11, 33 ao 36. Deus não precisa de ninguém, Deus não foi ensinado por ninguém, Ele é antes de todas as coisas. Um outro atributo de Deus, uma outra característica de Deus que nós já estamos acostumados a falar sobre ela. Abra comigo aí 1 João 4. Vamos lá para a carta de João. 1 João capítulo 4.
versículo 8. Vou ler o 7 também, desde o 7. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Glória a Deus. Então, segundo o texto bíblico, Deus não dá amor. Deus é amor. Repita comigo, Deus não dá amor. Deus é amor. Quando Ele ama, Ele se dá. Amém? Então Deus não dá amor, Deus é amor. Quando Ele nos ama, Deus está se dando a nós. Deus está se entregando a nós. Por quê? Porque os atributos de Deus, eles não são separados do caráter de Deus. O mesmo Deus que é amor, é justiça. O mesmo Deus que é santo, é o Deus que se ira. O mesmo Deus que é compassivo, é o Deus justo. Sim, esse é o mesmo Deus. É verdade isso. Deus também é compassivo. Anote aí, Salmos 86, 15. Nós estamos falando sobre o nosso Deus. Deus também é Pai. Amém? Glória a Deus. Anote aí, João 1,12. Deus é Pai. Deus é imutável. Imutável. Vá lá comigo para o livro do profeta Malaquias. Malaquias. Quando você chegar lá em Malaquias capítulo 3, diga assim, Deus não muda. Ih, irmão, você tá ligeiro aí, hein? Não cheguei ainda. É como só, irmão, eu tô aqui, né? Irmão, tirei o gesso, dá glória a Deus, irmão. Agora eu falei pro Diego, eu tô correndo de gesso. Glória a Deus. Malaquias 3. Malaquias 3. Não é à toa que o tema da mensagem é Deus que sofre, né, irmão? Ai, pregador de braço quebrado, ó. Deus é bom. Malaquias 3:6. Algum homem aí com voz de trovão lê para nós aí bem alto, por favor. Opa! De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, segundo esse texto, a gente pode ler também Tiago 1,17. Hebreus 13:8. Deus é imutável. Deus não muda. Deus não muda. Ele permanece inalterável em sua vontade, perfeições, propósitos e promessas. Deus não muda. E ainda assim, Ele age e ama a sua criação. Salmo 102:27. Então nós sabemos, meu irmão, que Deus é imutável, que Deus é soberano, que Deus é perfeito. Como pode um Deus que é imutável, soberano e perfeito ter sentimentos? Deus tem sentimentos? O que você acha? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem está dormindo? Não vai levantar a mão, né? Acorda, varão, acorda. Deus tem sentimentos? Sim, Deus tem sentimentos. Apesar dele ser imutável, perfeito e soberano, Isaías, capítulo 40, verso 28. Esses textos, eles nos deixam claro quem Deus é e coisas a respeito dos seus atributos. Sendo soberano e imutável, certamente Deus não pode sentir, não está vulnerável a instabilidades emocionais. Isso é uma afirmação errada. Não é isso que nós lemos nas Escrituras. Nós lemos a respeito de um Deus que sente, meu irmão. Irmão, vou contar uma parada que aconteceu com a gente. Na segunda-feira, nós fomos convidados aí lá no Hospital São Judas Tadeu, ao convite da Isabela. E aí nós fomos lá para levar uma palavra para a galera que está lá. Uma palavra, na verdade era só louvor, né? Oração, mas a gente quebrou tudo lá, filho. Abriu a porta para nós estamos pregando. Né? A gente pode até não cantar, mas pregar a gente vai, né? Glória a Deus. Mesmo sem a menina lá deixar, a gente pregou. E aí, meu irmão, a gente foi naquele hospital, São Judas Tadeu. Bom, vamos lá, vou falar sobre tudo, né? O que acontece?
Quantos se lembram aqui de uma ação em 2020 que a gente fez na frente daquele hospital? São Judas Tadeu, na época da Covid. Quem se lembra? Levanta a mão. Que a gente fez um cartaz, lembra? Amém. Glória a Deus. Quem foi lá naquele dia? Levanta a mão para mim. Ai, glória a Deus, os remanescentes, aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Você pode aplaudir o Senhor pela vida desses irmãos aí, velho? Glória a Deus. Naquele dia, nós, auge da pandemia, né? Foco da pandemia ali, hospital lotado, entupido de gente, não cabia mais gente. E nós, junto com o Ministério de Missões e Evangelismo, fomos até aquele hospital para orarmos lá na frente do hospital. Fizemos um ato profético, ficamos acho que 1h30 mais ou menos ali na frente, declarando verdade sobre aquele lugar, que o Senhor estava salvando aqueles enfermos, que a glória de Deus estava sendo derramada sobre aquele lugar. E olha que doideira, nós fomos lá e uma das pessoas que estava encabeçando esse trabalho era a nossa irmã Andréa Balu, que nós perdemos ela, mas Deus ganhou ela, né? Glória a Deus, na verdade é só um tempinho, daqui a pouco a gente está junto com ela de novo. E aí, meu irmão, é muito doido isso, porque se nós pudéssemos, fala a verdade, quem estava lá aquele dia, se a gente pudesse, a gente invadia aquele hospital lá, né? Não é verdade? A gente ia lá só para pregar para aquela galera, velho. Mesmo sabendo que a gente ia pegar a coronga e ia dar ruim para nós. Mas nós tínhamos uma chama ardendo dentro de nós. Quantos foram impactados naquele dia? Da galera que foi aí. Levanta a mão se você foi impactado naquele dia. Amém. Deixa eu te falar. Nessa segunda-feira, nós vivemos parte do cumprimento da promessa que o Senhor fez através da vida da Andréa. Andréa que falava direto para nós, fogo, 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 fogo. Fogo para as ações, né? Glória a Deus. E aí, meu irmão, eu, o Cleiton, a Luísa, a Isabela e o Gustavo, nós vimos com os nossos olhos, né, parte do cumprimento da promessa de Deus na vida da Andréa. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz que a morte dos fiéis custa caro para o Senhor. E Tertuliano disse que o sangue dos cristãos é semente. Morre um cristão aqui, meu irmão, nasce uma nação. Eu te digo, o sangue da Andréa foi semente, porque muitas pessoas foram tocadas naquele hospital. E aí tá, beleza. Voltando ao rolê, a gente estava lá no hospital, passamos pelas salas e tudo mais. E teve um momento que a gente foi pro local lá onde o pessoal do administrativo trabalha. E aí a menina que fez o convite para nós lá, da gestão de pessoas, ela falou bem assim: ah, então eram vocês que estavam aqui, que vieram aquele dia aqui? Eram vocês? Aí porque a gente falou para ela que em 2020 a gente tinha ido lá, a gente tinha orado e a gente estava vivendo a promessa de Deus e tudo mais e tal. Aí ela falou assim: ah, não acredito, eram vocês. Aí ela falou, né? Eu me arrepio só de lembrar daquele dia. A mulher estava no dia, dentro do hospital, obviamente, ou ficou sabendo, né, do que aconteceu naquele dia. Por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque naquele dia, mais especificamente naquela noite, nós desfrutamos um pouquinho do que Deus sente. Sabe? Nós conseguimos sentir um pouco do que o coração de Deus estava sentindo por aquelas pessoas que estavam morrendo infectadas de Covid lá. Nós sentimos um pouquinho. E quando a igreja do Senhor começa a sentir o que Deus sente, meu irmão, essa igreja não consegue ficar parada. Quando a igreja do Senhor começa a sofrer como Deus está sofrendo ou como Deus sofre, essa igreja não consegue ficar sentada. Essa igreja começa a fazer loucuras aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, Deus sabe de todas as coisas. E aquela mulher falou pra gente bem assim: eu quero vocês todo mês aqui. E amém, irmão? Todo mês a gente vai estar lá. A gente falou pra ela, né, Cleito? Se deixar toda semana a gente vem. Né? Irmão, a gente visitou todos os quartos, só não as UTIs, mas todos os quartos. Nós pregamos, louvamos ao Senhor, oramos pelas pessoas já demonstravam que estavam sendo tocadas ali, né? E o Senhor está fazendo algo dentro daquele hospital. E isso tem a ver comigo e com você, meu irmão. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, nós estávamos em um desses rolês aí nos quartos. E aí eu não lembro
Era uma enfermaria, tinham acho que 4 leitos ali, 5 leitos, mas tinham só 3 pessoas nas macas, uma em cada maca. E uma dessas pessoas que estava ali era um rapaz que tinha problemas mentais, né? O Wagner. Ele tinha problemas mentais, tem, né? E nós estávamos ali, a gente fez o rolê, a gente adorou. E aí o Cleiton fez o apelo, ele pregou uma mensagem rapidinho ali, fez o apelo. E na hora, terminou o apelo, a mãe desse rapaz que tem problemas mentais, ela nos questionou. Ela tomou a palavra assim, na hora. Falou assim, como é que faz com uma pessoa que tem problemas mentais e não pode se arrepender? Mais ou menos isso, né? Que ela falou. Como é que faz? Como é que a gente resolve isso? E é muito doido, porque quando a gente entrou lá, eu fiquei de frente para a maca desse rapaz e dessa senhora. E ela visivelmente estava angustiada. E a gente orando ali, Deus estava colocando no meu coração que tinha algo para acontecer com ela. Algo para acontecer com aquela mulher ali. E aí nós liberamos sobre ela uma palavra de paz, né, de renovo. Falamos para ela, né, que Deus não está inerte ao sofrimento do filho dela. Né? Nós cremos em um Deus que sofre. Nós cremos em um Deus que sofre junto com aquele que está sofrendo. Mas que aquele homem, por ter problemas mentais, ele já estava de boa. Ele não tem condição de se arrepender. Condições racionais de se arrepender. Então está tudo certo com ele, espiritualmente falando. Agora, Deus, por quê? Foi a pergunta que o Cleiton fez para ela, né? Por que Deus escolheu a senhora para cuidar dele? Né? E nós falamos para ela, porque Deus quer alcançar o seu coração. Porque Deus quer alcançar a senhora. Porque nós cremos nesse Deus que sofre, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, eu quero que você vá comigo lá para Jeremias. Jeremias, capítulo 14. Jeremias, capítulo 14. Verso 15. Amém. Amém? Quem estiver lá diz amém, por favor. Amém. Vamos ler então. Por isso, assim diz o Senhor: quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado e que dizem, nem guerra nem fome alcançarão esta terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. E aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da guerra. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Olha aí, um Deus irado, né? Um Deus que castiga. Mas olha o que ele diz no verso 17. Diga-lhes isto, que os meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem cessar. Pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Meu irmão, esse Deus que é imutável, esse Deus que é justo, que é santo, esse Deus que derrama a ira dele sobre o pecador que não se arrepende, esse Deus sofre ao ver o seu povo se prostituindo. Esse Deus sofre ao ver o seu povo criando ídolos para si. Esse mesmo Deus é o Deus que sofre. Lá, agora nós vamos falando ainda sobre o sofrimento de Deus. Gênesis, capítulo 6. Eu quero que você vá comigo lá para Gênesis 6. Gênesis 6. Versículo 6. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Repita comigo. Isso cortou-lhe o coração. Amém. Meu irmão, a palavra usada ali em Gênesis 6:6 é a palavra para arrependeu-se, a palavra nahan, que significa sofreu ou afligiu-se. Esse Deus, ele sofre, ele se aflige, ele sofre, corta-lhe o coração ver a humanidade indo a passos largos para o inferno por causa de seu pecado.
Esse Deus é o Deus que participa dos sofrimentos do seu povo. Isaías 63:9. Por quê? Porque os sentimentos de Deus não são como os nossos sentimentos. Os sentimentos de Deus são soberanos. Deus não tem crise de identidade ou alterações desequilibradas de humor. Deus não é vulnerável. Deus não é emocionalmente instável, fraco ou circunstancial. Deus tem controle absoluto sobre as suas emoções. Deus não está criando uma história conosco. Deus não é mutável. Ele tem soberania sobre as suas ações. E Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa que nada nem ninguém o ensine. Deus não é manipulado. Sabe, meu irmão, esse ano, especificamente esse mês agora, eu faço 10 anos de caminhada cristã. 10 anos que eu me converti. E glória a Deus pela vida do André e da Fernanda que estão aqui. Né? Mas pelo menos a forma como eu fui ensinado, meu irmão, é lógico, dadas as suas devidas proporções, mas nós sempre entendemos que o ministério, servir na igreja, pregar o evangelho, ajudar uns aos outros, servir na obra do Senhor, era um privilégio que Deus nos dava. Nós nunca fomos ensinados a fazer isso aqui por obrigação ou para ajudar Deus em sua obra. Pelo contrário. Esses dias atrás, uma pessoa chegou para mim e falou: glória a Deus pela sua vida, né? Porque mesmo com o braço quebrado aí e tal, você não deixa de servir. Cara, mas, sabe, nós fomos ensinados que a minha vida não vale mais se não for para servir a Deus. Se eu não estou aqui edificando a fé dos irmãos, edificando meu irmão, ajudando um ao outro e tal, de nada vale. É uma hipocrisia eu dizer que eu sou cristão se eu tenho na minha cabeça que eu estou prestando um favor para Deus ao servir no ministério. Meu irmão, se você está há mais de 2 anos nessa igreja e você não serve em nenhum ministério, tem algo de errado com você. Se você está há mais de 2 anos nessa igreja e você não está consolidando ninguém, tem algo de errado com você. Não pense, meu irmão, que você e nós estamos prestando um serviço para Deus. Ah, mas eu toco no louvor, eu ministro aqui no louvor e eu nem recebo por isso. Pô, o tanto que eu estudo, cara. Cara, você não entendeu nada da graça de Deus. A graça de Deus, ela nos empodera para andar em santidade. E o que eu recebi de Deus, meu irmão, nada que eu faça pode retribuir. Sabe, o Cleiton falou no início aqui que nós fazemos em gratidão a Deus. É lógico, você não tem como pagar o amor de Deus por você. Já foi pago, Deus quis te amar. Esse Deus escolheu sofrer por você. Sabe, Deus não estava com situações dentro dele mal resolvidas, e aí ele quis sofrer por você, por carência que ele tinha do homem. Não, cara, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém. E todas as vezes que nós nos negamos, eu ia falar sobre umas coisas mais longe, sabe, sobre abusos sexuais que acontecem ainda hoje. Essas crianças lá no norte do Brasil, no Nordeste, né, que engravidam com 12 anos dos seus padrastos, né? Essas coisas que a gente sabe que acontece. A gente sabe o que acontece. Só quem vive no mundo da lua acha que isso não acontece. Mas eu vou trazer para cá, meu irmão. Sabe o que nos impede de estar aqui na sexta-feira pregando o evangelho para os perdidos que vêm aqui jogar vôlei? O que nos impede de fazer isso, meu irmão, são os ídolos que nós criamos dentro do nosso coração. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E você criou um ídolo no seu coração que se chama prazer. Você quer ter prazer, você não suporta sofrer pelo evangelho. Você não consegue vir aqui numa sexta-feira, cara, para influenciar um rapaz, uma menina. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, meu irmão? Irmão, eu queria muito conseguir pregar uma mensagem aqui, você vai vencer e tal, mas ou eu não ouço Deus direito, ou é isso mesmo que Deus quer que eu fale, porque a palavra que Ele me deu foi essa, meu irmão. E eu estou sentindo muita paz no meu coração em entregar ela para a igreja nessa noite. É com muito temor que eu digo isso. Nós temos aqui, em média de, sei lá, vai lá, uns 30 pessoas que não são da igreja, que vêm na sexta, Danilo? Até mais. 30 até mais pessoas. Meu irmão, se cada um aqui se comprometesse em pregar o evangelho para um perdido, você não precisa nem sair da igreja. Aqui dentro mesmo. Você já pode ser bênção na vida de alguém.
Você vai entender o que é servir a Cristo quando você entender que você é um escravo de Cristo. Servo significa escravo. Certa vez eu assisti uma minissérie chamada Band of Brothers. É uma série lá que significa um bando de irmãos. Ela trata da Segunda Guerra Mundial e eles contam a história da companhia dos paraquedistas do exército americano, os Airbornes, né? Que são os caras mais top da companhia lá do exército americano. São os caras que entraram na casa de Hitler, sabe? Essa galera que a gente vê nos livros de história. E é muito interessante, porque eles estão avançando contra o inimigo e tal, e eles estão numa trincheira assim, ó. O inimigo com tanques de guerra e eles sem nenhum tanque. Os inimigos, ó, pá, pauleira lá. Balaria, comendo solta e tudo mais. E aí, de repente, um soldado, ele entra dentro de uma cova, uma trincheira que eles fizeram ali para se proteger. Ele entra dentro da cova, ele senta, tira o capacete, tira a arma dele e começa a chorar. No meio da guerra, cara. No meio da guerra, os caras estão lá, trocando tiro e tal. Uns tomando tiro, morrendo, outros perdendo o pé, perdendo a mão, perdendo o braço por causa de granada, de morteiro. E esse cara começa a chorar. Começa a chorar igual uma criança. Aí chega o comandante dele, pega no colarinho dele assim, chacoalha ele e fala bem assim: você não entendeu? Sabe por que você está sentindo medo? Você não entendeu que nós já estamos mortos. Nós já morremos, cara. Não tem como a gente voltar vivo daqui. A gente já morreu. Levanta. Esse cara recobra a consciência ali, coloca o capacete, arma e volta pro front. Volta pra guerra. Esse mesmo cara, mais pra frente, um evento, ele vai comandar uma operação ali e ele toma um tiro no peito e morre. E esse outro que falou que eles já tinham morrido, sobrevive. Essa minissérie é baseada em fatos reais. Meu irmão, eu quero fazer essa analogia com você aqui. Sabe por que nós temos medo do inimigo? Porque nós estamos vivos. Morto não sente, meu irmão. Morto não sente. A mensagem da cruz, a mensagem do evangelho é: perca a sua vida para ganhar. Não é? Ou só a minha Bíblia que está assim? É uma verdade, não é não? Marcos 8,35 fala sobre isso. Aquele que quiser ganhar a sua vida irá perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida por causa de Jesus, do evangelho, achá-la. Então, entenda, meu irmão, nós já estamos mortos. Sabe? As investidas do inimigo contra nós, as ofensas, a perseguição, elas não deveriam nos parar, porque nós já morremos. Quantos estão alistados no exército de Deus aqui? Levante sua mão. Você que está alistado comigo, eu também. Meu irmão, levanta a cabeça, cara. Se você pecou, se arrependa hoje, se levante. Deixa eu te dizer, tem muito território para a gente conquistar. Jesus disse para os discípulos: olhem e vejam, os campos estão... o quê? Brancos. A colheita está pronta. Jesus falou isso há 2000 anos atrás, meu irmão. Então, sim, existem muitos frutos para nós colhermos, amém? Glória a Deus. Eu estou falando de um Deus que decidiu sofrer por sua criação. O eterno com o temporal, Deus infinito sofrendo junto com o finito, o justo com o injusto, o santo com o pecador. Eu estou encerrando já, meu irmão. Esse Deus, ele quis sofrer, apesar de ser imutável, apesar de ser santo, incomparável, antes de todas as coisas, não precisava fazer isso. Deus quis sofrer e ele não foi obrigado a fazer isso. Ele quis. Isso torna muito maior o amor de Deus por nós. Ele fez isso porque quis. Ele fez isso porque quis, meu irmão. Nós lemos no início dessa mensagem aqui o texto de Isaías 53. E o texto diz que ao Senhor agradou moê-lo, que ele levou sobre si as nossas dores. Nós o tínhamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, transpassado, moído pelas nossas iniquidades. Jesus Cristo tomou o lugar do criminoso. Jesus se fez ladrão, Jesus se fez maldito, Jesus se fez uma oferta, meu irmão. Você sabe que naquela época a crucificação era para aqueles que cometiam os piores crimes, não é verdade? Eram os piores crimes.
Jesus se fez como esse cara que cometeu o pior crime, como aquele Barrabás, como Dimas, como aqueles homens ali, por nos amar, meu irmão. Filipenses 2, 5 ou 7. Vamos ler esse texto? Filipenses 2, do 5 ao 7. Quem estiver lá, diga: eu cheguei. Só um. Mais alguém? Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Até aí. A palavra esvaziou-se é usada por Paulo, é a palavra grega kenosis, que significa sem reputação, sem efeito, tornou-se vão. Então Jesus, ele abriu mão da sua reputação de Deus perfeito, antes de todas as coisas, imutável, e ele decidiu sofrer por nós. Hoje à destra de Deus está um Cristo com as mãos furadas, Jesus cicatrizado. Ele não é como os falsos deuses, ele se envolveu com o sofrimento do homem, sofrendo em seu lugar. Teve um cara, ele escreveu um livro chamado Deus Crucificado. E nesse livro ele fala o seguinte: um Deus que não pode sofrer é mais pobre do que qualquer homem. Um Deus incapaz de sofrer é um ser que não pode estar envolvido. O sofrimento e a injustiça não o afetam, porque ele é tão completamente insensível. Ele não pode ser afetado ou abalado por nada. Ele não pode chorar, pois ele não tem lágrimas. Mas aquele que não pode sofrer também não pode amar. Então, ele é um ser sem amor. Esse homem, ele ficou conhecido pelo que escreveu da teologia dele pós-Auschwitz, né? E ele escreveu muito sobre o sofrimento dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Outro cara chamado Dietrich Bonhoeffer escreveu assim: apenas o Deus sofredor pode ajudar. Esse cara escreveu isso dentro de uma prisão nazista. Não sei se vocês conhecem o livro dele, o Discipulado, né? Ele tem um livro que ele fala sobre o discipulado, muito bom. E nós vemos a Bíblia falando em Romanos capítulo 8, verso 19, verso 22, sobre um mundo que está sofrendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Mas nós vemos também no verso 23 de Romanos 8, os filhos de Deus que sofrem pela adoção, que sofrem nesse processo de santificação. E mais impressionante, no versículo 26, fala sobre o Espírito Santo, que sofre e geme. Com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós. Nós devemos praticar o sofrimento de Cristo, meu irmão. Marcos 8,35 fala sobre isso. Sofrer por aqueles que ele sofre. Sofrer por aqueles que ele sofre. Eu te pergunto, você tem sofrido por aqueles que Jesus sofre? Jesus sofreu para salvar o perdido. Eu te pergunto, meu irmão, você tem sofrido pela igreja ou não? O amor encarnou, Jesus se encarnou. Eu quero pedir que você fique de pé. Deus demonstrou seu amor pelo homem se encarnando. Deus demonstrou seu amor pelo homem através do seu Filho. E ainda hoje Deus quer demonstrar o amor dele pelos homens, se encarnando através de seus filhos. Por que é tão difícil para nós deixarmos as nossas programações para servir a igreja? O amor encarnou e nós devemos encarná-lo. Nós precisamos nos ligar a Deus verdadeiramente, meu irmão. E talvez você possa estar pensando assim: essa mensagem não é para mim, porque eu já estou fazendo a minha parte. Mas, irmão, nós somos parte de um mesmo corpo, amém? Glória a Deus. Quando eu quebrei meu braço, primeira noite com o braço quebrado,
Eu fui dormir, a minha cabeça doeu. Se um membro do corpo está lesionado, está machucado, os outros membros são diretamente afetados. Sabe, meu irmão, se tem um irmão que está ferido, não tem como você dizer que não é com você. A não ser que você não seja parte desse corpo. Aí, ok. Mas se você é parte da igreja, e a igreja está ferida, você também está. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer um apelo aqui, meu irmão. E antes dele, eu quero que você feche seus olhos.